Ok, pessoal? Vamos lá, então, continuando o nosso estudo, né? Kardec também explica que Adão e seus descendentes, eles são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois já na segunda geração, eles cultivavam a terra, construíam cidade, eles tinham nas artes e nas ciências grandes progressos, trabalhavam já os metais, então isso mostra uma certa soberania em poder organizar uma civilização. E aí, Kardec é que fala, não dá para a gente conceber em tão pouco tempo, né, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos que ainda eram atrasados, que ainda tinham, como é que vai dizer, mais rudimentares, pessoas de atitudes mais grosseiras, né? Que ainda se rastejavam, tipo animais. Então, o que fica nesse estudo, que depois vocês vão ler com super carinho e cuidado, é aquilo lá, quer dizer, se a gente imaginar que 4.000 anos antes da era cristã aconteceu toda essa história, não pode, a civilização não poderia, Kardec atrela, Kardec defende que a civilização não conseguiria se desenvolver tão depressa assim. Por isso é que ele diz que já havia, a Terra já estava habitada antes, é pouco tempo. E não bastasse isso, né? A gente precisa lembrar a China, gente, países como China, como Egito, como Índia, que sempre tiveram tradições milenares, já eram povos com países povoados, floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. Né? Então, em 1.000 anos, para formar esses 4.000 antes da era cristã, aí é que se criou esse homem, o primeiro homem, quer dizer, não bate, a conta não fecha, né? E os documentos e as observações que se tinha à época de Kardec, eu não estou dizendo mais hoje, nós vamos lembrar 1868, né? Não deixam a gente ficar em dúvida quanto às relações, por exemplo, dos antigos egípcios, que tinham um adiantamento maior do que os povos da América, que foram sendo descobertos posteriormente, né? Então, ele fala, nós temos que concluir que a região era povoada. E aí ele falou, seria como se a gente admitisse que em 1.000 anos, um único homem, Adão, pôde povoar a maior parte da terra, né? Então, também ele acha que essa fecundidade profunda está contrária, está antagônica, está oposta aos estudos das leis da antropologia. E aí vem um outro episódio que é muito claro na Bíblia, que nós também vamos analisar quando estudarmos a Gênese mosaica, que é o grande dilúvio. Por quê? Quando aconteceu o grande dilúvio, pelo que consta, tudo acabou. Acabou a humanidade. Só ficou o Noé, a família dele, que não tinha essa imensidão de descendentes, Noé, a família e os casais de animais. Né? O resto tudo acabou com o dilúvio. Então, essa consideração ele traz bem forte. Vou até ler para a gente não perder. Ó. Mais evidente se torna essa impossibilidade desde que se admita que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. Né? Então, aqui ele está contestando, ele está colocando em dúvida. Exceção feita a Noé e sua família, que não era numerosa. E o dilúvio aconteceu 2.000 anos antes da era cristã. Então, veja, em 2.000 anos, o patriarca Noé conseguiria repovoar a terra dessa forma? Não dá tempo, né? Ele fala, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império, quer dizer, ele
não estava acontecendo naquele momento, né? Então, ele diz assim, sem falar de outros países e dos séculos. A lógica com os fatos, a confirmá-las, demonstra que o homem está na Terra desde tempo indeterminado. Mas quando, Marisa? Não sabemos, desde tempo indeterminado. Kardec coloca aqui na Gênese, né? E muito anterior à época que a Gênese assinala. E aí ele vai tentando provar com a geologia, que vai descobrindo traços autênticos da presença do homem. A gente já estudou em capítulos antigos, né? Muito antes do grande dilúvio. Né? Então, Kardec entende que essa demonstração da zoologia é o que a gente tenha de mais efetivo para comprovar. E aí ele parte para trazer um pouquinho para a gente algumas coisas sobre doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. E o que a gente vê, o que a gente percebe, é que normalmente, quando a gente se refere à palavra anjo, a gente imagina algo bom, algo que vem nos ajudar, que nos traga bênção, que nos traga luz. Mas, de tempos para cá, a gente também ouve a palavra anjo do mal ou anjo do bem, que parece ser muito contraditório, né? Como assim anjo do mal? Se anjo, para nós, é quem já cumpriu toda a hierarquia, já está naquele mundo que a gente sabe do mundo feliz, do mundo celestial, né? Então, vamos ver um pouquinho o que Kardec traz, e eu pediria que depois vocês lessem o restante do capítulo, porque a gente não vai trazer a síntese do que ele fala nisso. A Eliana Pavão, que é nossa coordenadora desse estudo, ela nos trouxe um texto e pediu que a gente refletisse nesse texto, que ele sintetiza tudo o que diz ali no livro A Gênese. Então, nós vamos começar, lembrando que Kardec traz aqui no capítulo da Gênese, que diz assim: os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e pela purificação dos espíritos que o habitam. A gente já sabe, cada mundo equivale ao progresso espiritual de quem está ali encarnado. A felicidade existe nesse mundo em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é resultado do progresso moral dos espíritos. Então, aqui já predomina o bem? Ainda não. No mundo de regeneração, o bem será maior que o mal, mas o mal ainda prevalecerá. E aí, no planeta, aí já vamos mudando de figura. Por quê? Porque estaremos moralmente mais evoluídos. Mas vejam, gente, o que Kardec chama a nossa atenção. Olha a frase que eu amarelei aqui. Amarelei é passar aquele destaca-texto. O progresso intelectual não basta, pois com a inteligência é possível fazer o mal. Vamos pensar nisso? Que aí a gente praticamente entendeu tudo. Quem são anjos decaídos? São os espíritos dotados de extrema inteligência, de nenhuma sensibilidade humana. Aqueles que não conseguiram, e a gente conhece tantas pessoas. Às vezes você fala assim, nossa, conheço uma pessoa mais de inteligência raríssima, não dá para contar na mão quem é tão inteligente quanto aquela pessoa. Mas a pessoa não tem sensibilidade, a pessoa não consegue se relacionar, a pessoa tem dificuldade em ser fraterno, a pessoa, quer dizer, é dotado de uma inteligência rara. E nós não vamos citar seres que já vieram para esse planeta e que são dotados de inteligência rara e nos fizeram, o que eu quero dizer, a humanidade, muito mal. Muito mal. Então, vamos voltar para pensar nesse ser que vai ter a chance
de conciliar na sua inteligência, no seu progresso pela inteligência, também a parte moral. Porque é isso que prevalece, gente. E aí, se a gente falar, mas como eu progrido moralmente? Principalmente vivenciando os desafios da vida aqui a cada segundo do nosso dia. A gente tem inúmeros testes diários, nós somos chamados a esse desafio de vivenciar essas situações. É assim que a gente vai progredindo, senão a lição fica só na nossa mente, na nossa cabeça, a mente está aqui no espírito. Né? Então, nós temos que pensar que nós temos que estudar sim, mas estudar para quê? Para transformar a nossa vida. A gente não tem que ser melhor que o outro. A gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. Nós não estamos concorrendo com ninguém aqui. É com a gente a busca. Se a gente foi legal ontem, nós vamos ser melhor hoje. E se a gente não foi tão legal ontem, que a gente tenha a humildade de reconhecer e de querer ser melhor hoje, e amanhã, e depois. Não era assim que Santo Agostinho fazia? Ele não passava a sua vida limpo à noite, né? E via onde ele acertou para fazer cada vez melhor, onde ele deixou de fazer algo que podia ter feito e onde ele equivocou-se. E sair atrás, porque não adianta nada só reconhecer, eu não fiz isso, eu não... Não, vamos sair atrás e corrigir, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse refletir muito nisso. Eu vou sair do livro agora e vou ler o texto que veio indicado pela querida Eliana para a gente fazer assim esse capítulo. O texto, e todos vão receber daqui a pouquinho, hein? Tá no livro chamado Roteiro de Emmanuel. A Sandra já está com o celular na mão. O livro de Emmanuel, escrito, psicografado por Chico, né? Dos itens 43 a 49, tudo que a gente vê aqui no livro, do item 43 ao 49, está sintetizado nesse texto chamado Anjos Caídos. Eu vou ler para vocês. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, porém operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. 1. Não possuem meios para ascensão imediata, mas dispõem de elementos para dominar no ambiente em que se equilibram. Veja, não possuem meios para ascender, subir, crescer, progredir imediatamente, mas se segura no ambiente onde está. Se mantém em equilíbrio. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição individual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Eu vou repetir. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita, com pequena, com reduzida capacidade de sentir. Apaixonados guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto,
Nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. Primeiro, a ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância que desperta, que tem consciência. Segundo, a bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. E assim termina, gente, esse texto do livro Roteiro, que com certeza a gente já está recebendo, né? Qual é o nome do texto, Anjos Marisa? Caídos, pelo que eu tenho aqui, Sandra, no livro Roteiro de Emmanuel. Eu estou com Chico. índice, estou com índice e não consegui achar esse texto. Não? Não. Eu não sei. Aqui está como Anjos Caídos. Ó, o conteúdo dos itens 43 a 49 estão sintetizados no texto Anjos Caídos, do livro Roteiro. Mas Roteiro aí, de qualquer Emmanuel. coisa, eu mando, se você não conseguir, Sandra, eu tiro do meu e ponho em algum. Mando para você e você disponibiliza. Tá bom. É porque ela sabe aí fazer. Se não conseguir, não tem problema. Gente, deu para entender por hoje? O capítulo que encerra a Gênese espiritual. Nós vamos voltar na semana que vem com a corda toda, com a Gênese mosaica, que aí volta para os 6 dias, que, de novo, a gente não vai comparar os períodos geológicos, mas vai perceber que é forçada a barra. Não dá para você colocar um período geológico nas 24 horas de um dia, né? Mas isso é assunto para a semana que vem, por isso que é legal vocês lerem os 6 dias lá, que abre o capítulo 12. Então, agora, eu queria deixar à vontade para vocês. A gente conseguiu finalizar a nossa meta de estudo para hoje e ver aí o que ficou destacado, que talvez não tenha ficado tão claro. Vocês comandam o show e a gente vai atrás para tentar ver como fazer melhor. Está aberto o microfone. Eu sei que todo mundo leu, mas eu achei tão bacana que eu vou ler de novo, tá bom? Pode. Quando ele fala assim, nos anjos decaídos, né? Eles são um entrave para o progresso moral e ulterior e causa permanente de dificuldades ao repouso e felicidade dos bons. É bem isso mesmo que a gente sente, né? Sempre a preocupação presente, né? Com as maldades que a gente vê, né? E o texto fala, esse texto final traduz bem a capacidade de, né, trazer isso para a gente. No final do capítulo, gente, tem uma coisa interessante, que é como se a gente chegasse num novo lugar, com novas pessoas. É muito bacana ler isso, né? Que é um exemplo que eles dão de uma fragata Efigênia, quando chega a Nova Caledônia, e traz um contingente de 191 homens. Então, o comandante, eles estão aportando um novo lugar, e o comandante dá as orientações, e fala que eles não podem não cumprir as regras, que tanto o comandante quanto os demais oficiais estão lá para poder elevá-los e formá-los como perfeitos. Quer dizer, é assim que a gente chega aqui. Alguém está abrindo o caminho. É muito legal a gente tentar ler, né? Mas tudo isso é se a gente quiser. Ó, nosso livre-arbítrio aí escolhendo, né? Aqui eles deixam até em negrito, se assim o quiserdes, né? E vai melhorar se assim o quiserdes. Então, está bem na mão da gente, mas é muito interessante vocês lerem o item 47 desse exemplo que está no final do livro. Muito bom. Valeu, Cléo, seu comentário. Aí já me reportei a essa chegada deles ali no porto. Legal. Crianças, silêncio se faz presente. O que isso significa? Todo mundo pensando.
Todo mundo refletindo. Refletir é bom. Refletir é bom. Bom, muito bem, então. Vamos Se falar nós tchau? não... Oi? Eu Não, eu abri. falei, então vamos falar tchau? Não, Tá. vamos falar tchau, se não tiver Daqui nada. a pouco vamos falar tchau. Me diz uma coisa, se eu entendi bem. Então, uma pessoa que, por exemplo, foi mal nesse mundo, ela tinha o seu livre-arbítrio, ela poderia ser boa, seguir o caminho do bem ou do mal. Se ela foi mal, ela pode depois ir para um país inferior a ela, para ela renascer, reencarnar num país, num mundo. planeta, num mundo inferior, para ela aprender de novo o que ela tinha feito de errado, ou ela sempre volta para o mesmo mundo? Não, ela pode voltar para um planeta inferior com o conhecimento adquirido para se remodelar e ser melhor. É o caso De qualquer dos jeito, ela exilados de não Capela. vai. Oi, desculpa. Peraí, você falou e a Sandra também, eu não consegui ouvir nenhuma. A Sandra Não, tô falou falando... igual aos exilados de Capela, foi isso, Sandra? Isso. E você perguntou o quê? Depois. Então, ele volta, mas do mesmo jeito ele não tem, quando ele renasce, ele não lembra de nada que ele fez. É igual quando a gente vem para cá. Isso. O espírito continua elevado, elevou. Sim. Mas ele... Não retrocede. Ele não volta como um ser primário, primitivo. Ele já adquiriu coisas que ele precisa evoluir mais em outros mundos. Aí ele passa vamos supor, quando a Sandra comparou com a Capela estava num momento de desenvolvimento que aquele espírito não conseguia acrescentar mais nada. Mas o que ele adquiriu é importante para que ele acrescente em outro mundo que ainda não adquiriu isso. Ele pode, se ele for para o lado do bem, ele pode ensinar, né, mostrar para quem está lá no mundo mais... as coisas que ele já aprendeu. Que ele já aprendeu. Isso. Nossa, é legal, né? Mas é difícil, né? É difícil. E ensinar... Tem que estudar a Gênesis. Não, depois que você entende, fica estudar mais fácil. Muitos anos acho que nunca a gente pegou um livro tão difícil. E eu entendo, né, Marisa e Regina e todos, que é um ensinar e aprender constante, né? Eu ensino o que eu sei, digamos, eu venho de Capela, digamos. Então, eu já tenho assim, muito conhecimento intelectual, por exemplo, mas ainda moralmente eu sou meio deficiente, né? Então, talvez eu reencarne num mundo que é materialmente menos evoluído, mas que eu posso, então, ensinar, mas também vou aprender a parte moral, né? Então, é o ensinar e aprender constante. Né? Aprendendo a ensinar, ensinando a aprender. Isso. Agora, é interessante quando a gente estuda essa questão da evolução dos mundos, a gente pensa, ok, se eu tiver condições morais de permanecer na Terra regenerada, né, eu vou continuar por aqui, senão eu vou para um planeta inferior. Né? Então, a gente acha que ir para um planeta inferior é apenas se a pessoa não teve merecimento para continuar na evolução daquele planeta onde estava. Mas existem muitos casos em que os espíritos com espírito de sacrifício, né, eles já estão num determinado nível, mas eles vão encarnar num planeta que ainda está mais atrasado para contribuir com a evolução daquele planeta, que é o que está acontecendo agora com a Terra, recebendo espíritos de Alcione. Né? Muito mais elevados estão vindo para cá para dar esse empurrão na nossa transição. Então, a gente pode escolher, né? A gente pode escolher, falar, não, eu quero ensinar tudo que eu aprendi, então, quero ir para um planeta mais... O Chico... Não sei se podemos escolher. Assim, o Chico, certamente o Chico veio no espírito de sacrifício, porque ele veio nos ensinar uma série de coisas
Mas, Comadre Teresa. né, e tem vários que não precisam mais reencarnar e continuam encarnando para ajudar, né? Regina, na verdade, essa escolha é a consciência do nosso espírito e a tutela que nós temos de quem está conosco, porque, de repente, eu falo, eu quero ir, mas eu só posso falar, eu quero ir, se eu tiver com total equilíbrio e condição, se quem está tutelando a minha próxima encarnação percebe, você está pedindo muito, Marisa, vai com calma que não vai dar conta. Quem sabe, você entendeu? Não é assim, eu escolho. Se você está lá naquele planeta celeste, aí a escolha é sua, porque você não precisa mais voltar. Mas enquanto a gente está em progresso, nós somos tutelados por mentores que acompanham o nosso projeto encarnatório. E a gente ainda volta. E às vezes eles pessoas que a gente já conheceu. A pena que a gente está pedindo é muito grande. Eles falam, não vai dar certo, Marisa, você pediu para passar por muita coisa e você não vai dar conta do recado, vai pôr tudo a perder, ou desperdiçar, ou usar muito pouco dessa nova existência. Aí é a nossa consciência também e tutelada. Lembra, a gente só volta obrigatoriamente quando nós não temos, nosso espírito não se conscientiza, e aí a gente tem a reencarnação compulsória. Marisa, né? Mas tudo é fruto da nossa atitude. Pessoal, das nossas... Fala, Cléo. Vou contar uma coisa que eu li, que eu vou contar segunda-feira de novo. Quando Jesus planejou, quando Cristo, não Jesus, quando Cristo planetário planejou de voltar para a Terra, porque ele se via desesperado com o que acontecia aqui, né? Só briga, né? Belicosidade. Ele pediu permissão para Deus. Ele pediu permissão. Então, quando foi concedida a permissão para o Cristo voltar para a Terra, aí demorou mais muito tempo para encontrar um outro espírito que tivesse capacidade de ser sua mãe e aguentar tudo o que ia acontecer. Então, olha, não é assim querer, né? É todo um planejamento, é um mérito, é ver se vai dar certo ou não, né? É muito legal isso, não é? Muito interessante. Tem uma outra história. Vocês estão me ouvindo? Sim, Dadá. A mãe do Chico Xavier disse que ia voltar. Daí ele falou assim, mas mãe, você nem precisa voltar. Ela disse, não, eu vou voltar e vou casar de novo com seu pai para ajudá-lo. Então, quer dizer, ela veio com o espírito de sacrifício para ajudar no progresso do marido, né? Do pai do Chico, e ela disse que fazia esse sacrifício por amor. Eu achei... Muito lindo, né? aquele vídeo que você mandou, né, Dadá? Muito lindo. Muito lindo. E ela foi até falar com a Cidália, que cuidou das crianças. Achei lindo também. Foi muito lindo, emocionante aquele. É isso aí. Muito bem, pessoal. E aí, como estamos? Esclarecidos, mais ou menos? Reflexivos. Márcia, você quer falar alguma coisa? Eu vejo uma mãozinha na Márcia Rezende. Ela congelou. Agora voltou, mas a gente não te ouve, Márcia. Não sei se você quer falar ou não. Tem uma mãozinha erguida aí. Mas você está com o microfone fechado. Acho que ela... Eu acho que congelou. Acho que deve ter acontecido alguma coisa aqui. Não tenho, não. Obrigada. Tá bom, Foi querida. ótima aula, adorei. Obrigada a você por estar conosco. Muito Prazer bom. aprender com vocês. É uma troca, né? Todo mundo com todo mundo. É uma troca muito grande. Maravilhosa. Muito bom, gente. Então, vamos falar um tchau gostoso, que a semana passada a gente nem pôde falar tchau, né? Desejar uma semana de paz, de bênçãos, de luz, que a gente possa cada dia mais refletir sobre o que a gente tem estudado, cada uma no seu tempo, fazendo as mudanças
que conseguir realizar gradativamente, mas procurando fazer aquilo. Nós não estamos concorrendo com ninguém. A gente só precisa ser melhor do que a gente foi ontem. Tá certo? Verdade. Então, que a gente tenha uma semana de paz, que a gente tenha uma semana de bênçãos, né? E que Jesus esteja sempre junto aos nossos propósitos, e a gente sabe o quanto eles são promissores e nos trarão um lindo porvir. Hein, Sandra? Lindo porvir. Porvir. Muito bem. Obrigada. Então, Obrigada. um beijo grande. Todo mundo, eu conto com a leitura dos 6 dias da Gênese Mosaica, e a gente começa capítulo 12 a partir da próxima semana. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigada. Boa semana para todos. Boa Fiquem semana. com Deus, meus corações. Boa Encher semana. coração, aí, não, tá. Eu estou mandando, tá aqui, mas é para você. Viu? Legal. Fiquem Tchau, com Deus. tudo de bom. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau. 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 Boa semana. Boa semana. Boa semana.